Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é A Verdade com Larry, Arte e Ação, com o tema Eliana Sotério e o teatro. Olá, Eliana. Olá, Arnaldo. Arnaldo, por favor, inicie a entrevista com a nossa convidada Eliana Sotério e seu novo tema. Olá, Larry. Olá, Eliana. Estamos aqui com a atriz, arte educadora, pedagoga e dramaturga Eliana Sotero. Na sua trajetória, Eliana Sotero é atriz desde 1989, onde criou o grupo Salsa Parrilha com seus integrantes. Hoje, tem o grupo Teatro Sotero e Companhia, onde realiza seus monólogos com sua equipe, Rosa Sotero e Pablo Sotero. Eliana Sotero, seja novamente bem-vinda aos canais da Verdade com Larry. Por favor, fique à vontade para falar sobre sua carreira, sobre sua obra, seus trabalhos atuais. Por favor, pode começar a falar. Olá, Larry. Olá, Arnaldo. Muito obrigada por essa entrevista. Bom, você perguntou a respeito da minha trajetória, né? Com relação a teatro. Como que iniciou, né? Bom, vamos lá. O teatro, ele inicia, para mim, na minha vida, nos anos 90, né? 88, 89, 90, por aí, onde eu entro num grupo de teatro do metrô. E ali eu faço uma amizade com os metroviários tal, e entro no sindicato dos metrô, existia um trabalho já de teatro. E ali eu comecei a galgar os meus primeiros passos, né? Depois eu fui trabalhar numa oficina com a Fábrica São Paulo, onde eles lecionam uma oficina de teatro, e ali na Fábrica São Paulo, nós criamos um espetáculo chamado Café com Pão, e criamos um grupo chamado Salsa Parrilha. O grupo Salsa Parrilha, ele teve uma grande trajetória, e onde o grupo Salsa Parrilha, ele trabalhou com o preparo do ator, a busca do trabalho do ator. Devido a isto, com o grupo Salsa Parrilha, o que acabou acontecendo? Nós ganhamos vários prêmios no Mapa Cultural Paulista em 98. Foi um grupo que trabalhou, fez um trabalho de pesquisa no clown, na dramaturgia, no grotesco, tá? E aí surgiu o espetáculo A Parábola dos Cegos. A Parábola dos Cegos fez um sucesso muito grande, ganhamos vários prêmios, ganhamos o prêmio em Ponta Grossa, Paraná, e em Guarulhos fomos muito bem destacados, né, no Mapa Cultural Paulista também. E graças, né, a esse trabalho, eu, Eliana Sotero, fui buscar mais material com relação ao teatro. E daí eu resolvi criar o meu monólogo, meus monólogos também, né, paralelo ao grupo Salsa Parrilha, que era, e com o monólogo eu criei a companhia Teatro Sotero Companhia. Que a Teatro Sotero Companhia conseguiu o monólogo Sequestro, que foi escrito por mim, Sequestro. O Teatro Sotero Companhia também, além do Sequestro, nós tivemos aí o espetáculo A Tentação de Esther, que também é um monólogo, é uma adaptação do Fausto, do Goethe. Além a Tentação de Esther, embora eu fiz uma adaptação da Tentação de Esther, eu coloquei outro integrante que virou o meu companheiro por um bom tempo, e que é o grande Luiz, né? É um ator aqui de Guarulhos. E fora isso, a Teatro Sotero Companhia também tem um trabalho com espetáculos infantis e espetáculo adulto, né? Bom, no teatro, o teatro ele me trouxe também a poder trabalhar em outros grupos. Trabalhei com o Roberto Malé, trabalhei com o Roberto Rosa e assim por diante, tá? Aí é com você, Arnaldo. Estou aguardando mais perguntas para eu poder responder com carinho.
Então, Eliana, obrigado pela sua explanação. Nós temos, então, algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos seguidores, né? Vou começar com a primeira. Eliana, como você iniciou seu trabalho de atriz? Faça-nos um breve resumo da sua trajetória nesse universo tão rico que é o teatro. Então, como eu falei, eu iniciei o meu trabalho de atriz com o grupo Salsa Parrilha, que foi o grupo que deu início a tudo, né? O grupo, ele começa em 99, eu comecei em 89 também, com o grupo Salsa Parrilha, entre aspas, com o grupo do metrô e após o grupo Salsa Parrilha, tá? Que o grupo do metrô foi em 89, o Salsa Parrilha foi em 1990. Também trabalhei com Lúcia Pacheco, Nó na Garganta, o nome do espetáculo, que também foi na cidade de Guarulhos. E com Salsa Parrilha, o primeiro trabalho do grupo foi Café com Pão, que é um trabalho com poesias, vários poemas dizendo alguma coisa, né? No caso, a gente estava falando do Café com Pão, que era dizer a respeito da fome do brasileiro, né? Da época, que passava muita fome. Então, por isso que o nome do texto se chamava Café com Pão, que eram poesias destacando essa questão. Após o Café com Pão, como eu falei, o grupo Salsa Parrilha montou a peça, a Parábola dos Cegos. A Parábola dos Cegos fala da miserabilidade humana, onde o ser humano ele está cego dos seus valores, ele está cego dos seus momentos de vida. E o Salsa Parrilha, nesse espetáculo, a Parábola dos Cegos, nós apontamos esses cegos. E eu era uma das cegas que rodava e nunca saía do mesmo lugar. Por quê? Né? Então, essa era a temática do Salsa Parrilha e também da Parábola dos Cegos. E aí, após a Parábola dos Cegos, que graças à Parábola dos Cegos eu ganhei, como eu coloquei aqui, o prêmio no Mapa Cultural Paulista em 1997, 1998, com esse espetáculo, que era a Parábola dos Cegos. E no Paraná também, Ponta Grossa, no Paraná. Esse espetáculo nós viajamos em vários lugares com ele. E aí, após o Salsa Parrilha, como eu coloquei, eu comecei a trabalhar com monólogos também. E montei o Teatro Sotero Companhia. Tá? Também não foi só o Teatro Sotero Companhia, eu também tive um outro grupo de teatro que eu montei e trabalhei com eles. Era resultado de alunos das oficinas culturais. O nome do grupo era Playmobilis, que tinha uma temática também voltada para as questões sociais. Ok, Arnaldo? Certo. Então, nós temos a nossa próxima questão. Eliana, estou sabendo que você irá dar uma oficina na Casa dos Cordéis. Me fale desta oficina e sobre a Casa dos Cordéis. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar da casa, a oficina que eu vou dar é a oficina de teatro. Tá? E a Casa dos Cordéis é uma casa de cultura com tradição nordestina aqui em Guarulhos. A Casa do Cordel, ela é um patrimônio histórico de Guarulhos, com o seu grande artista Bosco Maciel, que montou a Casa dos Cordéis exatamente para agregar o artista. Na Casa dos Cordéis não tem só oficinas de teatro, tem outras oficinas, mas tem o mais importante, que é o sarau. Um sarau, que é um movimento que existe há anos na Casa dos Cordéis, tá? Agora eu vou falar sobre a minha oficina. A minha oficina, ela vai ser um trabalho de pesquisa sobre o teatro de rua e também o teatro popular. Eu vou unir o teatro popular com o teatro de rua. A montagem, no final desse trabalho, vai ser uma montagem com também, além do teatro de rua, nós vamos apresentar na rua, mas também vamos apresentar na Casa dos Cordéis, exatamente para apresentar para o público-alvo esta Casa dos Cordéis, esse espaço maravilhoso, né?
que realmente precisa ser conhecido pela população guarulhense, que precisa, para, assim, de uma certa forma, a população guarulhense, e São Paulo também, não só Guarulhos, o mundo, precisa conhecer um espaço nordestino onde a cultura nordestina está sendo valorizada. E a Casa dos Cordéis é isso. E é lá que eu vou fazer o meu trabalho. Esse ano eu vou dar uma oficina, e a oficina ela vai ter um viés para as questões mesmo nordestinas, né? Um trabalho, um espetáculo, que no final o próprio grupo vai estar desenvolvendo ao longo do espetáculo, do trabalho, da oficina. É isso. Excelente, ótimo. Nós temos, então, a próxima questão. Eliana Sotero, você tem uma trajetória sobre dramaturgia, além de atriz. Nos conte sobre essa trajetória. Exatamente, Arnaldo, a dramaturgia, escrever o texto de teatro. Eu sempre me achei um patinho feio na escrita, né? Mas eu comecei esse patinho feio, eu gostaria de escrever da melhor forma possível. E quando eu comecei a ler dramaturgias clássicas, né, Shakespeare, brasileiros, Nelson Rodrigues e etc., eu me apaixonei pela dramaturgia. E aí eu falei, eu quero escrever. Eu também posso escrever. Eu também sei escrever. E aí, graças a isso, foi que surgiu, né, os meus textos. E quais são eles? A Esther, que eu citei aí no início, a Esther. A Parábola dos Cegos, eu escrevi em conjunto com o grupo Salsa Parrilha. A Tentação de Esther, eu escrevi O Sequestro, eu escrevi Quem Gosta de... perdão, eu ia falar um outro texto, eu escrevi Vida Sim, Drogas Não, que é um texto a respeito das drogas, que fala a respeito das drogas e qual é a influência dela sobre o corpo, é um texto mais educativo, né? Eu escrevi O Rei que Tinha Orelhas de Burro, é uma adaptação também de uma dramaturgia, não, de um texto de mídias, né? Enfim, eu fiz vários trabalhos escrevendo vários textos, e é isso, hoje eu escrevo textos também, não tenho só esse, tenho mais textos, e esses textos eu quero estar lançando o meu livro em breve. Em breve eu vou estar lançando o meu livro com esses textos que eu escrevi. É uma média de 10 textos aí. 10 parece que é pouco, mas é muito. E todos os meus textos, eles têm um trabalho de pesquisa. Eu sempre faço um trabalho de pesquisa antes de escrever a minha dramaturgia. Ela não vem uma ideia só. Ela vem através de estudo, onde eu pesquiso várias dramaturgias e faço uma adaptação daquela dramaturgia para o mundo atual, né? Então, por isso que eu tenho A Tentação de Esther, que é uma adaptação do Fausto do Goethe, que é onde Fausto ele é tentado pelo demônio a vender a própria alma, né? Não sei se você chegou a ler, mas é mais ou menos isso. E a Esther ela é tentada pelo demônio a vender a sua própria alma. Então, é um texto muito interessante que eu fiz uma adaptação na linguagem do clown e grotesco. Certo. É isso. Então, nós temos, então, a próxima. Realmente, você é uma artista com uma riqueza de material. É atriz, dramaturga e arte educadora. Então, estou sabendo que você escreveu um livro e precisa publicar. Nos fale sobre esse livro. São textos de teatro? São textos que você já encenou ou pretende encenar? Então, esse livro, como eu coloquei aqui, são textos de teatro que eu mesma escrevi, né? Como eu citei, A Tentação de Esther, O Sequestro, que eu não citei, por conta, né, até do tempo. O Sequestro, ele é um texto que ele fala de uma mulher que foi sequestrada 45 dias dentro de um porão. Porém, este porão, no final, ele não é um porão
só físico, ele é o porão psicológico de cada espectador. Porque nós somos sequestrados todos os dias, através das guerras, através da televisão, através do mundo moderno e contemporâneo, que está através da internet, nós somos sequestrados. E o sequestro, ele é essa mulher sequestrada fisicamente e também emocionalmente, e que está num porão. Então, ela precisa sair desse porão. Este é o sequestro. Outro texto que eu escrevi dramaturgicamente foi, como eu havia acabado de falar, aqui, foi o texto Vida Sim, Drogas Não, que eu já falei lá em cima, né? Eu tenho, dentro desse livro que eu quero lançar, e se Deus quiser eu vou conseguir esse ano, eu tenho vários textos, né? Também eu tenho o sequestro, o rei que tinha orelhas de burro, o rei que tinha orelhas de burro, que é um texto infantil, infanto-juvenil, onde nós temos um rei que é ditador, que acha que pode mandar no mundo, que deixa todo mundo na pior condição, e esse rei ditador, né, ele é burro, porque é só um rei que tem orelhas de burro para ser ditador. Então ele é colocado uma orelha através de uma fada, que essa orelha de burro só sairia dele se ele aprendesse a respeitar as pessoas. Então esse é o contexto do espetáculo. Quantos reis que têm orelhas de burro que nós não temos aí no mundo, né? Certo. Então, Eliana, para finalizar, nós gostaríamos que você citasse, você falou da Casa dos Cordéis, né? Você poderia citar o artista popular, escritor Bosco Maciel? Sim, o Bosco Maciel, ele é o artista que criou a ideia da Casa dos Cordéis. Então não dá para a gente falar de Casa dos Cordéis se não falar do Bosco. E a Casa dos Cordéis, entrem no link da Casa dos Cordéis, tá na internet, no Instagram. O Bosco, ele é um poeta aqui de Guarulhos. Poeta, ele não é de Guarulhos, ele é do Nordeste, e ele trouxe esse trabalho para cá, para São Paulo, para Guarulhos. E é um trabalho onde ele trabalha com a arte armorial, ele trabalha com a poesia, ele trabalha com a música nordestina. Esse é o trabalho do Bosco. E o Bosco, ele é da Academia Guarulhense de Letras. Ele é reconhecido pela Academia Guarulhense de Letras. Então, ele formou essa Casa dos Cordéis para que os artistas guarulhenses e os artistas de São Paulo e os artistas do mundo possam usufruir da Casa dos Cordéis. E hoje, eu estou dando aula, uma oficina na Casa dos Cordéis. Ainda tem tempo, quem quiser fazer oficina, que venha. Certo, Eliana Sotero. Eu e os nossos seguidores agradecemos muito pelas suas respostas, pelas suas dicas. E eu gostaria de passar agora a palavra ao nosso grande Larry. Larry, você teria mais alguma questão? Eu tenho pelo menos umas duas aqui que me vieram enquanto eu estava ouvindo a nossa convidada, Eliana Sotero. Em relação ao livro, você falou que são 10 textos. Tem algum texto que é de crítica teatral dos 10? Como assim, crítica teatral? Crítica de uma peça de teatro, de uma concepção artística teatral, dialogando com a questão da modernidade. É isso que eu estou perguntando. São 10 Então, textos, então eu, você foi citando alguns, mas não deu certo. 10 ainda. Eu queria saber, tem algum texto que é de crítica teatral ou de sei lá, um pensar sobre o teatro, sobre a interpretação em geral? Que fale sobre o teatro. Não, sobre o teatro não. Eu trabalho muito a questão da socialização, a questão da educação, né, pedagógica nesse trabalho, e também tenho o trabalho da questão política, social e política. Tá, entendi, tá certo. Uma outra pergunta.
A Casa dos Cordéis, ela é antiga em Guarulhos ou não? Quanto tempo tem? A Casa Já dos existe? Cordéis, ela tem aí em Guarulhos aproximadamente uns 30 anos. Tá. Ela estava numa outra, Num outro imóvel? outro imóvel e hoje ela está no Bosque Maia, próximo ao Bosque Maia. Ela era na Tranquilidade. Próxima à Tranquilidade, ali na Emílio Ribas, uma travessa da Emílio Ribas. Hoje ela está no próximo ao Bosque Maia. Tem mais uma pergunta que me veio agora. Em relação ao curso de teatro, é, você tem, vamos dizer assim, você tem a pessoa, vamos dizer que a pessoa só veja esse vídeo daqui uns 2 ou 3 meses, ou só no meio do ano. Ela tem como procurar ainda você para ver o que dá para fazer? Sim, ela pode me procurar na Casa dos Cordéis, ok? Entrem no site da Casa dos Cordéis, se inscreva nas aulas de teatro, porque é uma oficina. Por ser oficina, nós estamos recebendo os alunos durante o ano inteiro, tá? Tá, E é claro, na hora que eu estiver fazendo a montagem teatral, dá para encaixar a pessoa assim também, dentro da montagem. ótimo, tá certo. É, Eliana, muito obrigado pela sua participação. Arnaldo, nosso co-apresentador, Obrigado. muito obrigado a vocês. Pedimos aos seguidoras e seguidores dos canais A Verdade com o Larry que divulguem esse vídeo, divulguem o curso da professora de teatro, Eliana Sotero. E até logo. Até Até logo. logo.